Seguir aqui com o N2, porque o presidente Lula disse hoje que vai decidir se veta ou não o projeto de lei da dosimetria, mas ressaltou, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe. Palavras do presidente Lula. Vamos lembrar que o projeto que reduz as penas para os condenados pela trama golpista foi aprovado na Câmara e agora será analisado pelo Senado. A declaração de Lula foi para a TV Alterosa de Minas Gerais. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas. A discussão agora vai para o Senado e vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomo a minha decisão. Eu e Deus sentados. Tomarei a decisão, farei aquilo que eu entender que deva ser feito, porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe. Tentativa de destruir a democracia desse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. O que você achou dessa declaração do presidente Lula, Chico? Poderia ter sido mais incisivo? Foi num tom adequado? Olha, eu até achei que ele ia deixar isso para Senado, Judiciário, nem ia se meter. Mas achei importante já anunciar, chegar aqui na minha mesa, não vai ter a canetada favorável. Eu vetarei, ele vetando, volta para a Câmara, pelo menos obriga o parlamento a esse desgaste. Não é? Você obriga, vocês vão ter que derrubar esse veto. Porque agora no Senado, eu acho que não vai ter aquela moleza que teve na Câmara. Mas o Espiridião Amin está disposto a incluir até a anistia. A dosimetria já é uma esculhambação, porque é uma anistia com outro nome. Mas ele quer abrir as grades, fazer uma saidinha geral de presídios nesse final de ano, pelo visto. Que loucura, né? Porque esse PL da dosimetria, além de a gente estar falando muito sobre os golpistas, enfim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também, assim, abre outras brechas importantes, assim, que não poderiam ser abertas, assim. Não se trata só de pensar no ex-presidente dos golpistas. Não é exclusivamente sobre isso, Juliano. Abre para outros personagens importantes que já foram condenados, inclusive. Não, todos os sinais, Roberta, do presidente Lula é de que vai vetar esse projeto. Ontem a ministra Gleisi já falou sobre isso também. E é correto que o presidente vete, porque do jeito que ficou esse projeto da dosimetria ou da anistia light, como alguns estão falando, alguém que rouba um carro na rua vai ter uma pena maior do que quem tenta dar um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Então, esse é a barbaridade que a Câmara dos Deputados aprovou. No Senado, como o Chico disse, não vai ser passeio, porque o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, já sinalizou que acha que o projeto é ruim e que vai tentar modificá-lo. Se tiver alteração, volta para a Câmara, e a Câmara tem que confirmar ou negar as mudanças do Senado. Se o Senado aprovar do jeito que veio da Câmara, o presidente Lula vai vetar, vetando volta para o Congresso Nacional, e aí depois inexoravelmente haverá judicialização. Já tem um bando de juristas hoje aí se manifestando em tudo quanto é podcast e análise de que o projeto tem inconstitucionalidades flagrantes, então vai acabar na mesa dos ministros do Supremo. Mais uma vez a Câmara e o Senado peitando o STF, tentando se sobrepor ao Executivo e ao Poder Judiciário. E esse PL da dosimetria, ele reduz pena, inclusive, para crimes ambientais, assim. O pacote é grande, é largo. Sim, para incêndio, para quebradeira, para um bocado de coisa. Isso. Abre as portas aí, geral. Exatamente. Não vai ficar só nas figuras carimbadas aí da extrema-direita. E eu acho que só tem uma forma também da gente colocar uma pedra por cima disso tudo, rua no domingo. Vai depender do quanta gente... vamos colocar na rua no domingão. Precisamos. Tem Copacabana no Rio, aqui no MASP, na Paulista, 14 horas, Recife, BH, Floripa, Curitiba, todo mundo vai para a rua. É isso. Vai depender do sangue nos olhos domingo na rua, acho que tem que ir todo mundo. Lembrando que a PEC da blindagem foi derrotada pela mobilização popular, porque ali estava passando a boiada mais uma vez. Então, bem importante, Chico. Estaremos lá no MASP mais um domingo, dessa vez em defesa da justiça. Por favor, eu acho que tem que ir todo mundo, do mais sério ao bloco de carnaval mais esculhambado do planeta. Vamos fazer festa na rua. Sim, sim. Estão falando sobre a nossa democracia. É ela que está em jogo. É isso. Golpistas, não.
E olha, falando em dosimetria, o grupo de senadores mais próximo ao presidente Lula busca uma forma de adiar para 2026 a votação do projeto. A discussão marca uma nova disputa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que expressou a vontade de colocar o projeto para votação o quanto antes. Senadores próximos ao presidente do Senado afirmam que ele quer colocar o projeto em votação, isso para encerrar as discussões em torno da anistia. E aí, então, começar o ano novinho, em 2026, com outros assuntos no radar. É isso que diz o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Chico. Esse aí também, esse perdeu a mão, né? De um mês para cá, ficou insatisfeito aí por alguma coisa. O cara é um balcão de emendas, balcão de favores. Ele tem todos os pedidos dele atendidos para o Amapá. Ele manda, ele tem gente em todos os ministérios. Seguiu a exploração de petróleo na Foz, que ele tanto queria. Pois é, uma coisa difícil, né? Depois da COP, sabe? Então, ele consegue tudo o que ele quer. Ele tem ministro, ele tem gente em qualquer autarquia do Brasil, em qualquer espelunca pública do Brasil, qualquer repartição desse país, onde você chegar, gritar assim, Alcolumbre, alguém levanta a mão dizendo que é nomeado por ele. O que esse cara quer mais, gente? Governar o país. Quer ser o presidente. Pode ser isso, né? Isso. Vai chegando perto da eleição e União Brasil, do Davi Alcolumbre, o PSD e outros partidos que ficaram com um pé em cada canoa durante todo esses quase 3 anos de governo do presidente Lula, vão começando a mostrar quem são, né? Quer dizer, não só no conteúdo das suas ações, sempre protegendo o agronegócio, sempre protegendo o sistema financeiro, sempre protegendo os bancos, sempre protegendo os ricos, não queriam votar de jeito nenhum a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, né? E agora vão começando a se decidir, vão começando a fazer uma manobra para ficar bem com o bolsonarismo, porque sabem que o bolsonarismo é muito forte em alguns estados, sobretudo estados do Centro-Oeste, do sul do país, né? E esses partidos também dependem desse eleitorado para manter seus deputados, seus senadores, seus governadores. Então tudo vai confluindo para uma eleição em 2026 muito parecida com a última, onde bolsonarismo e centrão estavam unidos numa candidatura e a esquerda e a centro-esquerda unidas em torno do presidente Lula. O contexto vai ser esse, porque, ao que tudo indica, os atuais presidentes da Câmara e do Senado vão estar do outro lado da trincheira. Agora preste atenção nisso daqui, gente, porque Esperidião Amin, que é o relator do projeto da lei da dosimetria no Senado, ele não descartou a possibilidade de incluir no texto um dispositivo que conceda anistia, de novo, gente, anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Questionado pela imprensa sobre a chance do projeto prever anistia, Amin, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, respondeu o seguinte: o que impede? Chico, ele falou isso. É muita cara de pau, né? Impede. É muita cara de pau. E ele está querendo também negociar. O Alcolumbre deu um presente para ele, colocando ele nessa posição de relator, porque ele está com uma treta com os filhos do Bolsonaro lá em Santa Catarina. Exatamente. O Carluxo quer ser o candidato, o Carluxo quer ser o senador paraquedista. Ele voa do Rio, não fez nada para o povo do Rio, quer ir agora não fazer nada para o povo de Santa Catarina. Então ele quer a vaga, inclusive, do Esperidião. Aí eu acho que vai rolar uma negociação. O Esperidião agrada o bolsonarismo e tem algum benefício lá em Santa Catarina. Porque ele não manda mais nem no estado dele, né? Vê que o Carluxo manda mais do que ele lá em Santa Catarina. Ele é um velho cacique da direita de Santa Catarina, mas chega o Carluxo ali, despachado do Rio pelo Bolsonaro, hoje manda mais do que ele. Pois é. Agora, o senador, Juliano, já havia dito, né, ser favorável a esse benefício, mas disse que a aprovação da proposta dependerá de um acordo entre líderes partidários e bancadas. Acordo, mas com um empurrãozinho dele, né? E quando o Davi Alcolumbre escolhe o Amin, que é um sujeito pró-anistia, para relatar esse projeto, de novo, ele está fazendo um agrado para o bolsonarismo. Então, atenção, você que achava que o Davi Alcolumbre era a última trincheira da resistência democrática no Brasil, que era um baita de um aliado, que era um parceiro que tinha que ser agradado, atendido, né, bajulado, Davi Alcolumbre escolheu um bolsonarista pró-anistia para relatar o projeto da dosimetria. E pior, estava tentando impor uma votação direto no plenário. É que o presidente da CCJ, o Otto Alencar, esse sim aliado do governo, falou, não, peraí, tem que passar pela CCJ primeiro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o rito correto. E aí o Davi Alcolumbre recuou. Mas se não houvesse esse protesto, o projeto da dosimetria seria votado direto no plenário com um bolsonarista relatando. E quem escolheu o relator?
Davi Alcolumbre. Então, gente, olho aberto, Davi Alcolumbre não é aliado, tal como o Hugo Motta há muito tempo já mostrou também que não é. Pois é, então... assim, por isso que domingo, olha, é Rua da Aurora, no Recife. Eu só fico pensando, para a governabilidade do Lula, fica muito complicado, ele não pode contar com nenhuma das casas, Chico. Não, para valer não. Tem acordos pontuais ali que deram certo até agora há pouco, daqui por diante. É que o Senado estava ajudando, de certa forma, né? Mas agora... O Senado estava sendo um contraponto ao Festival de Horrores da Câmara do Hugo Motta. Agora nem isso. A sorte é que já aprovou, assim, o que era mais importante. Falta uma coisa muito importante, que é o fim da jornada 6x1. Vim agora mesmo no metrô, quando eu entrei no metrô, lá no Sumaré, o pessoal, o funcionário do metrô, e aí, passa ou não passa essa queda da 6x1? Ou seja, é um assunto que interessa muito a rua, muito todo mundo, né? Eu, quando entrei no metrô, hoje, vindo pra cá, encontrei um dos maiores escritores do Brasil, Chico Sá. No vagão ao lado do meu. Professor, assim você me agrada, professor. Olha, eu quero dizer à audiência que nós três moramos no mesmo bairro, tá? Mesmo distrito, mesmo distrito. Eu moro em frente ao Juliano e moro a 2 quadras do Chico Sá. Agora, por falar em distrito, todo mundo aqui falando em que lugares vão acontecer as manifestações, né? A Miriam do Recife, Rua da Aurora, 14 horas, já morei também na Rua da Aurora. Curitiba, Boca Maldita, famosa Boca Maldita, avisa a Miriam aqui. E Rosa diz que na sua Porto Alegre, nos Arcos da Redenção. Os Arcos do Parque da Redenção. 14 horas. Muito bem. Olha, Juliano, agora sim eu queria falar sobre Carla Zambelli contigo, né? Carla Zambelli. E desse... Eu tô chamando de acordão também, porque falamos de acordão ontem, vamos falar de acordão hoje, que salvou o mandato dela, né? Apesar da CCJ decidir pela cassação, o plenário votou por manter a deputada na casa remotamente presa. Tipo isso, né? Foram 227 votos pela cassação contra 170. Para que a cassação fosse confirmada, seriam necessários 257 votos. Eu quero saber o que está por trás dessa decisão. Assim, foram 2 alívios inesperados, um depois do outro. Assim, não dá para a gente não imaginar num acordo assim, entre Centrão, alivia aqui, que eu te alivio ali. Nesse sentido, Juliano, apesar de toda a manobra, a gente sabe que o governo federal também entrou aí nessa articulação, mas assim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser me ajuda que eu te ajudo, sabe? Tá claro que a decisão de não cassar o mandato do Glauber e suspendê-lo foi tomada para tentar aliviar o impacto que a decisão de não cassar a Zambelli teria 2 horas depois. Para mim está absolutamente claro. Né? Não houve um acordo com a esquerda, porque a esquerda não votou a favor da liberação da Zambelli, da manutenção do mandato da Zambelli. Tanto é que o líder do PT, o Lindbergh Farias, junto com outros deputados do PSOL, do PCdoB, vão ao Supremo exigir que a decisão seja, que a decisão do Supremo seja chancelada pela Câmara. Porque, para entender, Roberta, a decisão de cassar foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara não está cumprindo uma decisão judicial. Há 4 meses há uma decisão do STF de que Zambelli deve perder o mandato. Só que o Supremo não tem poder para determinar a perda do mandato. Quem tem que determinar é o presidente da Câmara, em ato administrativo ou plenário da Casa. Ele botou para votar. Ao fazer isso, ele está mais uma vez afrontando o STF. E, obviamente, isso vai virar uma nova batalha nos tribunais, porque quem vai dar a última palavra, todos nós sabemos, vai ser o STF, que vai interpretar essa decisão como inconstitucional, ao que tudo indica. Mas é de uma disfarçatez o que eles fizeram. E falei com a nossa presidente do PSOL horas antes da votação, com deputados e deputadas do PSOL, todo mundo dando como certa a cassação do Glauber, tá? Portanto, assim, do ponto de vista de uma contrapartida da esquerda salvando a Zambelli, 0 contrapartida, a esquerda votou toda pela perda do mandato da Zambelli. Mas e o Centrão? Né? Mas é que tá, a questão é que o Centrão não precisava aliviar para o Glauber para manter a Zambelli.
A rigor não precisava, né? Se diz que houve uma operação para tentar, de alguma forma, contemplar uma demanda que havia do Centrão para agradar o bolsonarismo, né? E aí, nessa dinâmica de agradar o bolsonarismo, né, já que não cassaram o mandato do Glauber como os bolsonaristas queriam, né, se alivia, então, também para Zambelli, né? Agora, o que está por trás disso, além dos benefícios óbvios que o Centrão, que o bolsonarismo tem ao não perder uma das suas principais figuras com mandato na Câmara, ainda que seja presa, inelegível, fora do jogo político, isso nós vamos descobrir nos próximos dias, com certeza. Olha, eu só vejo a questão do medo de uma delação. Porque não faz sentido. Não faz mais sentido nem o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não andava mais tão amoroso assim com a Zambelli. Teria ficado até chateado quando ela saiu com aquele revólver perseguindo o jornalista aqui nos Jardins durante a eleição, ainda em 2022. Então, ter circulado que ela poderia fazer uma delação, isso, sim, isso agita o bolsonarismo. Assustou, porque Carla Zambelli, eu sei que não precisa mais destruir o bolsonarismo com denúncias, já tem de maneira farta, mas ela traria boas novidades sobre os acertos ali dessa turma da extrema-direita. Ela esteve com o hacker lá na cozinha do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, então ela teria uns detalhes do roteiro para nos contar. E ela frequentava aquelas rodinhas, né? Frequentava. Mesmo falando pouco, ouvia muito. E agora a expectativa do que vai acontecer com Ramagem e com o Eduardo Bolsonaro. Bom, com o Eduardo Bolsonaro o acordo já está feito, porque ao ser cassado por ato administrativo por faltas, ele mantém a sua elegibilidade, ou seja, ele pode ser candidato, pessoal, o sujeito que está conspirando contra o Brasil pode ser candidato no ano que vem, pode estar na urna no ano que vem, se não tiver condenado até lá. Eu espero que esteja condenado com trânsito em julgado, porque aí ele fica inelegível, porque a lei da ficha limpa atuaria sobre ele. E o Ramagem é uma grande incógnita, né? Porque o sujeito está foragido, mesmo caso da Zambelli, condenação, decisão do Supremo de perda de mandato. A Câmara só deveria fazer uma coisa protocolar, que é uma votação quase que simbólica para cassar o mandato do Ramagem. Bom, se salvou a Zambelli, que está presa, tudo indica que vai salvar o Ramagem também, né? Ou seja, de 4 cassações, não vai ter nenhuma no fim das contas, né? Cara, que desastre essa gestão do Hugo Mota, hein? E quem disse isso não foi Chico Sá apenas. Tem gente lá de Alagoas falando também, né? Exatamente.